DMC e o desenvolvimento com o movimento infantil 0 a 1, aferição e revisão integrativa, com a orientação da professora doutora Lela Queiroz, e a parceria e apoio desses projetos aqui, que a gente vai ver um pouquinho também mais à frente. Aqui são os tópicos que a gente vai abordar durante a nossa apresentação. E, inicialmente, para poder a gente entender um pouquinho sobre nossa temática, precisa entender que essa pesquisa faz parte do grupo GPDC3 da UFBA, CNPq-PIBIC, essa atualmente do 2025-2026, e ela analisa dados de coleta de pesquisa sobre um guarda-chuva de temática geral, que é IDME, Infant Development Movement Education, Educação por Movimento de Desenvolvimento Infantil e Identidade Corpo, que é uma teoria nomeada como BMC, abreviada, né? Oriunda da praxis na extensão Roda BMC Bebês. Então, essa é uma teoria geral, ela foi criada por uma pesquisadora internacional, Boni, e a nossa professora ela fez essa formação e ela é habilitada a fazer pesquisa e reproduzir essa abordagem, essa técnica. E a gente faz uma extensão, uma ação prática dessa roda de bebês, que a gente utiliza as informações, os estudos da somática com esses bebês de 0 a 1 ano. Usar ao longo dessa pesquisa instrumentos metodológicos ativos, como o questionário com as mães, que são as que aceitaram que o bebê participasse da pesquisa. À primeira vista, a gente precisa entender que essa teoria da somática e do BMC entende que os movimentos eles são importantes para o desenvolvimento infantil e para a aprendizagem. Então, é assim que o cognitivo vai ser formado e é assim que os bebês aprendem. E a gente vê isso na ação de pesquisa da Roda BMC desde 2010. Então, é um projeto que já é bastante consolidado, tem vários anos. E a gente tem uma premissa que o movimento é um parâmetro de mudança. Ele é informação, ele é percepção e ele ajuda na auto-organização do bebê e ele previne diversos déficits, inclusive de crianças em vulnerabilidades sociais diversas. Então, como objetivo da pesquisa, nós temos o objetivo de coletar os dados por meio de um questionário survey, que eu vou explicar um pouco melhor na metodologia, uma revisão integrativa de documentos oficiais do Ministério da Saúde, e de outros ministérios, como o Ministério da Educação, que são políticas que regem como a primeira e especialmente a primeiríssima, que é de 0 a 1 infância, estão sendo promovidas nacionalmente. Então, a gente pega esses documentos e entende se o que está posto nesses documentos conversa com a temática do BMC ou como o BMC poderia auxiliar, promover ainda mais benefícios para essas políticas. Avaliar e aprimorar resultados de difusão do conhecimento. A gente tem o objetivo também de publicar um artigo acadêmico também para o CNPq, outros membros. Entregar a revisão integrativa ao poder público, porque a gente deseja, quando concluir essa revisão, apresentar ao poder público, poder publicar ela até como uma forma de cartilha para ser distribuída, por exemplo, em creches, ambientes educacionais, para que a gente possa promover esses ambientes. É uma pesquisa quali-quanti, de caráter pesquisação, muito também por causa da roda, dessa sistematização e análise de dados pela coleta dessas mães, e um caráter longitudinal. Essa aplicação survey é um questionário digital, uma coleta de informações, survey é coleta de informação. E ela foi feita mediante aceite do termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. E a gente tem algumas informações demográficas, alguns registros audiovisuais da própria roda, que ficam de uma iniciativa só do grupo de pesquisa, segura guardada, para que a gente analise os movimentos que essas crianças fazem durante a roda, entenda como está sendo aprendizado aquele movimento. Além disso, a gente também tem uma parceria com a construção de brinquedos recicláveis, de baterias de baixo custo, e esse projeto também dos brincares cantantes, que acontece junto à roda, que são como as crianças aprendem por letras de músicas pelos brincares cantantes, que são muito referenciados pelas matrizes africanas também, e dos povos originários. Além disso, a gente fez a coleta dos dados nessa época, principalmente com o estudante bolsista da época, Leonardo, que veio aqui representando a gente também, que não pode apresentar porque já é um fisioterapeuta formado, e a gente está apresentando o projeto do PIBIC, mas fica aqui a homenagem a ele, que ele merece. E a gente atualmente está na análise de dados por um software acadêmico que está sendo feito.
Bem, então o projeto ele se encontra numa fase da revisão integrativa, onde a gente iniciou com os documentos ministeriais, são documentos oficiais do governo, e nós fizemos a busca na base de dados de 17 documentos oficiais. A partir desse, a gente começou a fazer as análises de dados de quais documentos seriam utilizados realmente na revisão, a partir de critérios, na verdade, de exclusão. A partir desses documentos que a gente fez essa análise, a gente começou a identificar quais eram os documentos que eles poderiam ser pareados, quais deles tinham conteúdo que conversavam entre si, e a gente começou a montar a segunda fase da revisão integrativa, que nesse momento já está em andamento. E a partir daí nós começamos a fazer a parte dos resumos, todo aquele processo que a gente tem de uma revisão integrativa. Esses são os documentos que nós vamos realmente efetivar e vamos trabalhar no momento. E como discussão, a gente traz análise de dados, atualmente está em um estágio bem avançado, a gente já avançou bastante nessa parte. Ele vai indicar efeitos de resultados positivos junto a essa criança pequena, que é justamente as crianças que a gente avaliou no projeto de extensão, onde tem a roda BMC. Essa roda BMC ela acontecia uma vez no mês, onde a gente reunia mães e bebês e a gente aplicava esse método junto com a professora. Nós éramos auxiliares, ela é a professora aplicadora, porque ela é quem tem o direito de aplicar essa metodologia. Com geração de espaço, multireferenciado, aprendizagem da roda no lado da criança, com pais, diminuição da vulnerabilidade infantil. A gente trabalha também com um vínculo entre elas aprendam a brincar junto com os pais. A mãe se sentiria apoiada, contemplada pela participação do projeto, que ajudou em relação à providência essencial junto à criança pequena. Criança pequena é o que a gente fala de 0 a 12 meses, que é essa fase que a gente está estudando da vida, que é a fase em que essa revisão a gente faz hoje, porque a gente não encontrou documentos que falem exatamente sobre essa fase da idade. A gente tem uma lacuna muito grande desse conteúdo de que vem trazendo informações de 0 a 12 meses, e porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem pouquíssimas vagas de creche para a escola, e é onde a criança tem acesso a esse desenvolvimento através também do brincar. E aí tem as habilidades corporais, cerebrais de consciência e cognição impulsionada pela sua ação exploratória no ambiente, crucial e essencial. A professora trabalha justamente com isso, as crianças explorarem esse ambiente, a criança ela fica no chão, a gente monta um tatame, coloca os brinquedos e a criança vai experienciar esse ambiente no chão mesmo, junto com os pais. Aí a gente conta também com o extremo medo dos pais, confinado com a criança pequena, tem um efeito inibidor dessas outras habilidades e traz riscos mais eminentes para o pleno desenvolvimento. Então hoje a gente sabe que as crianças elas vivem muito mais com os pais em casa, e os pais têm às vezes receio de colocar no chão para não cair, algumas para não ficar doente. Então tem esse cuidado maior com as crianças, e esse cuidado ele vai inibir esse comportamento exploratório. Esse comportamento exploratório ele vai trazer outros problemas para a criança, que seja motor ou cognitivo, que vai reduzir a capacidade da criança justamente de experienciar e aprender com essa experienciação. Junto com a revisão integrativa, evidencial, suprir essas lacunas para trazer os benefícios relacionados a esforços enunciados do poder público ligado à primeira infância e à educação infantil. Contudo, o desafio agradado perdura ou persiste. O que é que a gente percebeu? Fala muito pouco sobre essa fase da idade do 0 a 12 meses, e que geralmente a gente não tem uma diretriz que seja efetiva, principalmente para as crianças nessa fase, dentro do contexto escolar que seria a creche. Não, as conclusões. Já está para a conclusão. Aí, então, como conclusão, a gente tem a abordagem de BMC, que é essa abordagem que a professora ela executa, a somática, ciências cognitivas, aplicada ao grupo até 18 meses. A gente faz a roda de 0 a 12, mas a gente estende até os 18 meses, para a gente observar como que foi. A criança ela entra bem novinha e ela faz todo esse percurso. E depois dos 12 meses a gente começa a observar até os 18 meses quais foram os efeitos dessa abordagem na criança. Ela vai ser benéfica ao desenvolvimento infantil na primeiríssima infância, traz subsídios eficazes para a prática de cuidado, educação parental, agenciamento interdisciplinar junto à criança pequena.
Além disso, destaca a alfabetização por movimento para a educação infantil, ser incorporado na creche, que esse é o trabalho que a professora quer com a nossa revisão. Após a publicação desse artigo e após essa revisão, ela já ser efetivada, aqui a professora quer fazer cartilhas e entregar essas cartilhas na creche para fazer uma diretriz de como é que é o cuidado dessa criança para esse desenvolvimento, tanto do movimento quanto cognitivo. Comunitária de articulação com grupo, socialmente vulneráveis, né? A gente trabalha com, geralmente são mães solteiras, são pessoas de comunidades, então são mães e crianças em vulnerabilidade. Os resultados preliminares indicam que os princípios da abordagem BMC, elas contribuem significativamente para o desenvolvimento infantil e para a prevenção da vulnerabilidade desde o nascimento. Então, assim, como experiência, hoje eu sou estudante PIBIC de Iniciação Científica da professora e estou trabalhando com essa revisão, mas eu entrei como voluntária no projeto, quando era o projeto de extensão com a Roda, e eu pude trabalhar junto com ela, com a Roda BMC, e eu vi as crianças crescendo, né? Elas entraram bem novinhas e no final, quando a gente terminou em dezembro do ano passado, as crianças já estavam com mais de 12 meses. E a gente vê a diferença das crianças que são expostas justamente a essa abordagem, ou como o desenvolvimento delas é muito maior do que as crianças que não estão expostas a essa abordagem. Fala que vocês são de TO, né? Isso, é isso. A professora de dança, o projeto dela é um projeto do pós-graduação. Nós somos estudantes de terapia ocupacional, então a professora juntou um estudante de fisioterapia, dos estudantes de terapia ocupacional, a gente tinha um outro também que é de bacharelado interdisciplinar em saúde, justamente para a gente agregar todo esse conhecimento. A abordagem dela como nosso conhecimento de terapia ocupacional, o de Léo de fisioterapia, o de Arthur com o bacharelado interdisciplinar em saúde. Nossas referências. Quem quiser conhecer o BMC, pode falar com a professora, ela vai... Põe as outras referências. Ela vai indicar. O Instagram, se vocês quiserem acessar também, pode entrar em contato com a professora e vocês vão ver como é que funciona o nosso projeto. Obrigada pela atenção. A gente precisa se retirar, como nós falamos, nós estamos trabalhando